agora estou no Dom Benito, um restaurante aqui bem conhecido também. Vi várias pessoas falando bem, então a gente veio experimentar. Depois eu vou fazer o overview completo, explicar se eu gostei, se eu não gostei, também falar dos preços. Então já confere aí, se você ainda não deu like, não se inscreveu no canal, se inscreva, dê o like, porque vai ter tour gastronômico aqui em Buenos Aires, na Argentina. Então partiu, já pedi aqui, agora eu tô esperando. Coisa legal também é que eles botaram azeite e pimenta do reino aqui, ó. E ficou bom demais. Olha isso. Tem a parte de fora também do restaurante, que dá pra ficar aqui. E agora sim, avaliação final aqui, gostou? Nossa, muito bom! Bom demais também. A carne passou um pouquinho do ponto, vocês puderam ver ali, que a Bruna gosta um pouco mais bem passada, mas mesmo assim tava boa, hein? Porque tem lugares aí que você passa um pouquinho do ponto e ela fica ruim. Então, gostamos aqui do Dom Benito, vale a pena. A obra aqui, ó, eu não gravei lá dentro porque tava muito barulho, mas assim, a gente gostou bastante. E esse foi o primeiro restaurante dessa nova saga aqui por Buenos Aires. Então partiu, que em breve a gente vai para outros restaurantes. Chegamos, hein? Chegamos aonde? Tango! Senhor Tango, tem uma novidade aí que já foi revelada, recente, mas já estamos aqui e depois eu volto para dar o veredito. Acabei de sair aqui agora do Senhor Tango, muito legal. Assim, eu gostei um pouco mais do outro, né, do que a Zola, mas esse aqui também é bem interessante. Tem preços a partir de R$450, vai deixar também na descrição para vocês verem. É um pouco mais longo, carne muito boa, comida boa, sobremesa, entrada, tem vinho, então vale a pena. Gostei bastante, achei a duração um pouco longa e é um pouco diferente, né? Meio estilo Brother, tem um monte de coisas que eu também não vou dar spoiler aqui para vocês, mas vocês podem conferir que vocês vão gostar muito também. Então pode escolher, então tá entre um dos melhores aqui de Buenos Aires. Espaguete de queijo pecorino, mais uma entrada, vinho, espaguete à bolonhesa.
Cheguei aqui em Salvagem Bakery, uma padaria muito legal aqui. Ela é meio hipster, digamos assim, né? Tava muito bem avaliada no Google, também no TripAdvisor. A gente vai entrar aqui para ver. Os preços são um pouco mais elevados, mas também, né, a gente está em Palermo, uma área nobre, um pouco mais cara. E essa daqui a gente já viu que era mais cara mesmo. Daqui a pouco a gente passa aqui com os preços. Então, partiu. Bora ver se é isso tudo mesmo. E aqui vocês já viram, né, o cappuccino, média luna com queijo, média luna com ramon, que é presunto. E agora eu vou experimentar aqui. Bruna tá no flat white, eu pedi um cappuccino. A gente vai cada um beber um golinho um do outro aqui, ó. O cappuccino tá top. E daqui a pouco eu volto lá de fora, né, porque aqui dá muito barulho, pra fazer o overview aqui de tudo. Partiu. Muito bom, gostei demais aqui. A minha média luna com queijo, a da Bruna era com ramon, né, que é o presunto. Agora a gente vai trazer a conta aqui. Aqui é um pouco mais caro, como eu falei, mas é muito bom. Então vai aparecer aqui na tela o preço da conta e a gente já vai andar aqui por Buenos Aires. Então, bora! Agora sai no Estamos aqui na Mauri Parrilha. A gente veio por indicação do nosso amigo Google, que estava muito bem avaliado aqui também no bairro de Palermo. A gente está pegando o restaurante mais perto aqui de Palermo e a gente vai mostrar tudo, se a gente vai gostar ou não da carne. Provavelmente sim, né? Porque é muito difícil ter uma carne ruim aqui na Argentina. E a gente vai trazer os preços também apurados e atualizados. Então estamos esperando aqui porque hoje tem uma fila de espera, mais ou menos 20 minutos, e a gente resolveu ficar lá dentro. Então, bora! Estamos aqui no restaurante, ele é bem local aqui, então foge um pouco daquela badalação, apesar de ser em Palermo. Vou esperar aqui, já pedir o meu bife de chouriço, que a gente vai dividir, eu e Bruna, e depois a gente volta e vê se realmente é bom ou não. As avaliações estavam boas, então provavelmente vai ser boa, igual todas as carnes aqui na Argentina. Então, partiu. Beber meu vinho, daqui a pouco eu volto. E aqui, ó, o restaurante é pequenininho, super aconchegante. Ali já estão saindo os pratos, olha, um prato belíssimo, muito bonito. Ó, ali é um banheiro. Tá vendo? O restaurante é muito pequenininho, mas é super aconchegante, pessoal. Então a gente vai mostrar aqui um restaurante local, falar se vale a pena. Mostrando aqui também as entradas que a gente já comeu, mas veio um pão italiano, 2 pães italianos e veio esse biscoitinho também que é delicioso. Aqui vem a entradinha, o pão já tá comido, né? A gente comeu. E o restaurante aqui é bem local. Essa aqui não é local não. Essa aqui é a tradicional soda, né? A água de gás, muito boa. Vale a pena pedir. Aqui, batata frita. Esse é o meio de chouriço só, hein? 400 gramas. E salada de rúcula aqui bem gostosa com alho e queijo parmesão. Que delícia! Aqui, ó, um bife de chorizo, batata frita. Vou cortar aqui, ó. Vamos experimentar ao vivo em loco. Eu já experimentei, né? Muito bom. Olha isso. A suculência, batata. Essa batata também é maravilhosa. Muito boa. Ali que é feita as parrilhas argentinas. Como nós chegamos tarde, então agora já não tem mais. E a gente acabou de sair, pedimos um contrafilé, foi muito bom. A conta deu em média 211 com a cotação, sempre dá uma olhadinha, tem a conta aqui.
E sempre que vier na Argentina, dá uma olhada. Ultimamente não tem variado muito, né, a cotação. Já teve mais instável ao longo dos meses passados, mas agora tá mais tranquilo. Muito bom. Eu vou esperar para avaliar no final do tour, né, para poder dar nota, para não ser injusto com outros, mas a gente gostou bastante aqui do restaurante. Mais uma parrilha aprovada aqui, e essa já é mais local, né? Não é o pessoal, tipo, não é mainstream, não é uma coisa assim muito conhecida. Bom dia, Buenos Aires. Já estou aqui no Ao Diablo. Na verdade, acabei de sair daqui. Muito bom. Um café bem pertinho do Dom Julio, que a gente vai passar lá para ver se a gente decide se vai entrar ou não vai entrar. Mas a gente comeu aqui uma média luna e também um cappuccino. A gente comeu pouco hoje, deu mais ou menos 20, 21 reais. Tem que ver a cotação do dia, sempre atentar para isso, mas geralmente tem uma variação aí de 10, 15%. Muito bom, gostei, e a gente ficou com vontade de voltar para experimentar outras coisas, outros cafés e também algumas sobremesas que estavam lá. Ao Diablo, muito legal, uma boa indicação aqui também no nosso tour gastronômico aqui por Buenos Aires. Fica aqui em Palermo também. E aqui vem os pão de parmesão, pãozinho de parmesão, um doce de leite aqui, e tá muito bonito. Fala pessoal, acabei de sair aqui no Mocho Tree House, muito bom, no bairro de Palermo, aqui 5 minutos andando do Dom Julio, né, a parrilha mais famosa do mundo. Na verdade a gente tá até fazendo um tempo para ir para lá, gostamos muito do doce de leite, parecendo um chocotone, só que mais gostoso, uma massa ali meio diferenciada. Também comemos o pão de parmesão, maravilhoso. E aqui vocês vão conferir também quanto custou. Aqui é um pouquinho mais caro do que as demais, mas também é um pouco melhor do que as demais, né? Não que as outras sejam ruins. Aqui tem uma cafeteria em cada esquina, a gente procurou bastante. E a Mocho Tree House estava ali na lista dos melhores. Beleza? Então, vamos agora partir aqui, continuar o nosso tour em Buenos Aires.
Chegamos aqui no Orgulho, antes de entrar aqui na lista de espera, aqui tem um Shandong, muito bom, e uma empanada aqui que eles ficam servindo. Então, vamos aguardar aqui, entrar e ver se realmente é isso tudo, se vale a pena ou não. Hoje é domingo, não tá tão cheio, porque a fila geralmente costuma ficar bem mais cheia. Aqui a Bruna se deliciando um pouquinho. E agora é só aguardar. E agora já estamos aqui com o Shandong e esperando para entrar, né? Para ver se é bom mesmo. Bora ver, conhecer o Dong Hui. Isso aí. Lembrando que ele é um restaurante Michelin, tem uma estrela. Isso quer dizer que está credenciado em um dos melhores do mundo. Já ficou eleito o terceiro melhor do mundo, o melhor da Argentina. E vamos ver se é isso tudo ou não. E aqui, enquanto a gente espera na fila do Dom Julio, a gente toma um Shandong. Lembrando que hoje não está muito cheio, apesar de ser domingo, né? Antigamente ficava mais, só que como os preços ficaram bem mais elevados, acaba que não tem tanta fila de espera. Parece que tem, mas assim, comparado com outros, fica mais tranquilo. Então é só a gente esperar aqui, aguardar, e quando eu entrar eu vou e volto para fazer um overview e falar a verdade, né? Se é bom ou se não é bom, vamos ver. Vamos esperar. Depois de quase 2 horas esperando, a gente não fez a reserva. Faça a reserva, que é a melhor coisa que tem. A gente vai entrar aqui no Dong Hui, depois de tomar um Shandong, sei lá, umas 5, 6, mas por esperar mesmo, né? Então agora a gente vai entrar e agora a gente pegou esse sol e vamos que vamos. Já chegamos aqui, ó, depois de muito Shandong na cabeça, chegamos aqui, ó. Aqui está um aquecedor, Bruna, Natasha olhando, e a gente está olhando o cardápio aqui que vocês vão visualizar. E assim, vou ser bem sincero, não sei, vim sem muita expectativa para saber se realmente é bom ou não. Então a gente vai pedir aqui um bife de chouriço, provavelmente com a papa frita, batatas fritas, e a gente vai falar depois se realmente é bom ou não é, se vale a pena ou não é, se vale a estrela Michelin ou não. Então fiquem aí que daqui a pouco vem novidades. Chegamos aqui com as nossas entradas. Temos aqui um pãozinho, azeite, chimichurri e um caldo de legumes que tá muito ruim. Parece um caldo com sazon. Agora vamos aguardar a carne, que é isso que é a nossa expectativa. E o que acontece também, né? Porque a gente ficou um tempo na fila de espera, a gente não fez reserva, culpa nossa. Mas por isso eles acabaram fazendo uma gratificação, digamos assim, né? Trazendo uma linguiça aqui de frango, né? Uma linguiça de frango. Eu não como, mas a Bruna tá comendo. Vou até passar aqui. Ó, a linguiça de frango, ela botou um pedacinho aqui. A gente já pediu mais um pão que já tá comido aqui. Mas vale a pena? Então é isso, né? A gente nem pediu nada, a gente sabia que ia demorar um pouco mais, enfim, a gente nem reclamou. Teve gente reclamando ali, a gente nem reclamou, mas veio aí. Ou seja, vale a pena comentar aí, se você quiser e tal. Tá vendo mais um pão agora. Graças. Viu? A gente pediu mais um pão, vocês viram logo chegando. Então vamos continuar aqui a nossa experiência. Quando chegar a carne a gente vê. E depois também quando chegar a hora mágica, que é a hora do pagamento. Até já. E aqui tem mantas também. Acabou de cair a manta, mas acontece. Mostra aí como é que é a manta. Calma. A manta é assim, calma. Isso. Aí coloca, vai ficar assim, ó. Tipo aquilo dali, ó. Mas por enquanto a gente vai vendo como é que fica, ó. Bem melhor, ó. Depois de tomar um monte de chamou, tá tipo uma graça. Chegou! Vamos experimentar agora, chegou a hora. Vamos ver. Papas fritas na mesa, chorizo na mão, bora comer. E agora chegou aqui a carne, né? Nossa carne de ouro, porque
custa mais ou menos R$300, depois eu vou mostrar mais ou menos a conta, mais ou menos não, a conta total. A batata parece ser muito bonita e a carne também tá bem suculenta, parece. Vamos ver aqui e partiu, daqui a pouco eu volto com o overview apurado. Minha faca também aqui, ó, essa faca com a lâmina já ajuda, mas a carne também é bem macia, né? Ó, nossa experiência acabou agora no Dom Julio. Eu já falo que vale a pena. É caro, a conta a gente já pediu, só que ainda não chegou. Mas eu sei que é caro, a gente já sabia. E todo mundo que vem pra cá sabe. Mas assim, a gente pediu um bife de chorizo e comparando com os outros, assim, realmente é bem superior. Não que os outros sejam ruins, não é isso. Mas assim, a gente vê que é um pouco diferente, tem uma crostinha. Assim, é muito bom realmente. Agora, a questão de, vale a pena ou não vale a pena? Se você tiver mais dinheiro para gastar ou tiver fazendo uma viagem mais tranquila, a questão financeiramente, tem que passar aqui. Caso não, você vai encontrar outros restaurantes bons. Atendimento bom, pelo menos a gente ficou na fila de espera quase 1h30, 2 horas. Só que a gente sabia, a gente não reservou, porque acabou esquecendo. Então a gente passou aqui de manhã por volta de 11 horas e depois eles falaram que tinha só para as 2, aí 2 horas a gente chegou e só entrou quase 4 horas, mas a gente tomou chandon, comeu empanada e a gente já sabia disso tudo. Se você não soubesse, talvez você fique um pouco frustrado, né? Ficar na fila, esperando, pode não estar muito quente, tá frio, mas enfim, a gente gostou, achou interessante, daqui a pouco vem a conta aí pra gente ficar assustado, mas enfim, brincadeiras à parte, é isso. Então essa experiência do Dom Julio vale a pena. Tinha vindo da última vez em Buenos Aires, a gente não veio no Dom Julio porque estava muito cheia a fila, e dessa vez a gente veio para comprovar, né? Falar a verdade, se vale a pena, se não vale, se é bom, se não é. Então daqui a pouco eu volto com a conta, né? Que o mais interessa no vídeo. Então até daqui a pouco. Isso aqui bonitinho, tipo um profiterole, parece, né? Mas vamos experimentar. Eles deram também de brinde porque a gente demorou bastante aqui na fila. Ou seja, a moral vale a pena esperar, não é? Come aí e vê se é bom. Bruno Natati, doce de leite, né? Tipo em aventa, só que só com doce de leite. Então vou experimentar também aqui ao vivo. Bom, hein? Bom demais. Quero mais. Muito bom. Nota 10. Terminando aqui, a gente pediu mais uma gotinha. Eu já tinha comido aquela, vocês estão vendo aqui. A gente pediu mais uma gotinha, eles trouxeram. Ou seja, a cortesia aqui é diferente, né? Tem muita gente que veio pra cá, disse que foi mal atendido, mas a gente foi muito bem atendido. Essa é a nossa opinião da vez que a gente veio. A conta deu 79.330, com os 10%, 87 mil. Na cotação de hoje, dá em torno de 380, 390 reais. Assim, dividindo por 2, dá 200 reais por pessoa, mais ou menos, 195. É um pouco elevado, mas comparando com o restaurante do Brasil e com a qualidade, vale a pena. E o que a gente tinha falado antes, tinha mencionado, né? Se você for em outro restaurante, você encontra também, mas aqui o atendimento pelo menos foi diferenciado, foi muito bom, a gente gostou bastante. E se você vier para Buenos Aires e tiver um pouquinho assim, mais folgado, digamos assim, no dinheiro, e quiser fazer um investimento para comer, para ter um atendimento legal, faça uma reserva que com certeza você vai ser bem atendido. O pessoal, tudo que a gente pedia aqui, eles traziam prontamente, não demorou, foi legal. A nossa experiência é super positiva aqui no Dom Julio. Beleza? Então inscreva-se no canal, ative as notificações, tem tour aqui por Buenos Aires, outros restaurantes, um monte de tipo de comida, pizza, hambúrguer, tem tudo aqui.
E aqui onde são feitas as famosas parrilhas que eu mostrei aqui, ó. Bruna tá sentindo o cheiro que tá bom ou não tá? Bom, né? Olha isso aqui. E aqui é onde são feitas as famosas parrilhas aqui do Dom. Aqui vocês estão vendo as imagens, realmente muito bom. A gente já comeu e foi realmente muito gostoso. Então depois eu falo um pouco mais. E se você estiver viajando aqui por Buenos Aires e quiser aproveitar ao máximo e economizar até 40%, tem as dicas aqui do e-book de Buenos Aires. Lembrando que ele é totalmente atualizável, tem hotéis 3, 4, 5 estrelas, todo pinado pelo mapa, também o roteiro, os melhores restaurantes, os restaurantes que são pegadinhas, que vale a pena, que não vale, bares secretos, como trocar o seu dinheiro, Western Union, Nomad, Wise, várias coisas interessantíssimas. Então você pode dar uma olhada aqui que ele é totalmente atualizável. Você vai ter o e-book aí para sempre, e sempre que voltar em Buenos Aires ele vai estar atualizável, com câmbio, com todas as informações que você precisa para conhecer um pouco mais. As melhores cafeterias, os melhores bares, onde comer gastando pouco, onde comer gastando muito, restaurante Michelin, tem tudo. Dá para ficar horas aqui falando, mas você vai ter no e-book. Vai pegar o e-book e só viajar. Então, dá uma olhadinha aqui no link da descrição e partiu Buenos Aires. Estamos entrando agora na Pizzaria Popular Palermo. Vou contar um pouquinho da história lá em cima, então bora! E aqui eu tô na Pizza Popular Palermo. Ela é muito conhecida, tradicional, de 1968. E ela acabou ali, né, no começo, pegando muitas referências italianas, não tem como, né, pizza. E depois ela ficou mesmo como a pizza portenha, né, como muitos já conhecem. Então tem a origem lá, começou com um empreendimento familiar, aí foi se desenvolvendo e criando culturas argentinas, né, porque aqui tem um povo italiano que veio imigrando para cá, né, muitos imigrantes italianos, assim como no Brasil. E aqui um ambiente muito bonito. E também estamos na nata de Palermo, com todo aqui. Aqui realmente é muito vibrante. Qualquer lugar que você passe, pode desligar o GPS. Mas aqui era um dos lugares que eu queria vir, que é bonito, que tem um bom custo-benefício que eu vou mostrar para vocês. Então vamos comer e depois ver se realmente é bom ou não. A gente está fazendo um overview de tudo e dando uma opinião sincera. A gente ainda não encontrou nada que a gente fale é muito ruim, não vale a pena. Então espero que continue sendo assim.
Acabei de sair agora, restaurante Dom Chico, restaurante italiano aqui em Palermo, muito bom, perto de outros que a gente já foi. A gente estava querendo variar um pouco, né? Tava comendo só parrilha, comendo outros tipos de carne, então a gente gostou bastante. Deu a conta de R$75, super tranquilo. A gente dividiu a massa porque era muito grande, mas mesmo assim deu tranquilo para os dois, né? Bruna também, agora é de noite, são 9h30 da noite, então a gente não tava com tanta fome, foi legal. Muito bom atendimento, muito legal, cozinha tradicional de 1922 e a gente gostou bastante. O garçom que serviu a gente era Vitor, eu até brinquei, né? Dom Vitor Corleone, mas brincadeiras à parte, vale muito a pena, aprovado. E agora vamos continuar o nosso tour. Aqui a cafeteria Puerto Rico, desde 1887, então aqui é mais ou menos parecido com a confeitaria Colombo, né? Aqui no bairro do centro. Então muita gente, muitos intelectuais tomavam café aqui ao longo dos anos e hoje é uma das mais tradicionais e ela é muito bem preservada aqui do ladinho da Casa Rosada, dá 3 minutos andando, então vale a pena conhecer aqui o café. E aqui tô tomando uma média luna, também veio uma aguinha, né, com café, saiu R$14,95. Então, estão vendo aí o saldo, bem bonito. Pedi pouco hoje, não pedi aquele balde de cappuccino, porque vou andar bastante, vou almoçar, vou lanchar. Então vamos ver aí o que vai acontecer, se vai dar ou não. Lembrando que aqui, ó, é bem bonito, foi fundado em 1887, aqui a cafeteria La Puerto Rico, muito bonita mesmo. Vou tomar um café para a gente começar aqui o nosso City Tour por Buenos Aires. E a gente veio aqui no La Caravelle experimentar. O cappuccino já bebi aqui, né? Liberalizou. Vou experimentar aqui daqui a pouco, quando sair ali eu conto um pouco a história. Mas é bom. E aqui, que eu acabei de entrar, o café La Caravelle, que ele está sendo viralizado aí por vários influenciadores desde 1960, com aquele cappuccino ali diferenciado. Ele fica pertinho do obelisco, o obelisco fica ali uma quadra para cá, uns 5 minutos andando, e aqui bem no centro. Vale a pena conhecer, sai mais ou menos uns R$12, eu gostei. Mais um café aqui na lista de Buenos Aires. Acabei de sair agora do São Joanino. É um restaurante com mais 60 anos de tradição. Eu gostei bastante e a conta saiu R$59. Vale a pena, é um pouco mais caro do que os demais, mas ele é totalmente assim, não turístico, digamos assim, e fica aqui na Recoleta. Então resolvi passar por outros restaurantes ao invés daqueles bem famosos e comer uma milanesa, que também é um prato bem tradicional aqui. Então o refrigerante e o bife milanesa, que vocês viram, o tamanho dele saiu por R$59. O preço, como eu falei, né, e venho falando, sim, está mais caro do que ano passado, mas mesmo assim compensa, porque com esse preço você não comeria tão bem assim no Brasil
por exemplo. Lembrando sempre de ver a cotação aqui e aqui embaixo também, todos os links na descrição que eu vou falando no vídeo vai estar aqui também. E o almoço hoje, Pizzaria Popular, Palermo. Já tinha comido naquele dia e muito bom. Agora a gente veio no almoço executivo, 9.900, em torno de R$40, 40 e pouquinho por pessoa, com os 10%, se você der, se o atendimento for bom. A gente gostou bastante. Aqui é o Dom Chico que a gente tinha ido antes. Então, mais um almoço aqui. A gente está saindo para almoçar todos os dias, muito bom. E aqui experimentando, né? Peguei uma de mussarela que falaram que era boa também, a fugaceta também, bem diferente. E aqui você pode sentar lá no restaurante ou então ficar aqui na fila, igual a gente está ficando aqui, na fila não, na bancada. Muito bom, diferente. Tá muito barulho aqui, eu não saí, eu faço um review, explico um pouco mais, falando aqui. Também foi fundada em 1932, uma das mais tradicionais aqui da Argentina. Estou aqui na Pizzaria Guerrinho, acabei de comer, muito boa. Em 1932 ela foi inaugurada e ela é muito famosa pelos seus generosos pedaços de pizza, é isso mesmo. Estou falando algo que está passando muito ônibus, mas a gente não perde aqui o vídeo. E além de ser boa, a gente experimentou a fugaceta com presunto, isso mesmo, fugaceta com presunto, que quer dizer o quê? Cebola e queijo. Os generosos pedaços de queijo que fazem a diferença. E ela também é bem tradicional por ficar até tarde. Ela fica aqui na Avenida Corrientes, uma das principais aqui do lado do Obelisco. A gente vai continuar nosso tour, mas a nota é bem positiva. Pode ficar ali também, como a gente ficou em pé, ou então entrar, sentar e ficar mais tranquilo. Eu gostei bastante, vale bastante a pena a experiência, uma das principais aqui de Buenos Aires. Cheguei aqui no Chiquilinho, foi indicação aí de muita gente, inclusive no TripAdvisor, muito brasileiro, falou para vir para cá, então a gente veio, vai mostrar todas as coisas aqui e ver se realmente é bom. Já pedi um bife de chorizo, vocês viram aí a entrada maravilhosa e um vinho para acompanhar, porque também ninguém é de ferro e eu estou na Argentina. Aqui, ó,
meio de batata. Ó, gostoso demais. Fora o vinho aqui, ó. Tá tomando um cappuccino. Ó. Croissant aqui, ó. Queijo. O cappuccino já foi. E aqui, lamão com queso. A carinha dela. Aqui, ó, choripanzinho. Choripan com quilmes. Bom? Maravilha. Gostou? A gente compra aqui, ó. Aqui, um caminito. Bruna comendo um choripan. Tomando uma quilmes. Eu também peguei a quilmes dela aqui, ó. E aqui é o lugar perfeito para comer, experimentar o choripão a quilmes. Muchas gracias. Estou aqui na Kentucky. Muita gente acha, né, que é americano e tal. Na verdade, eles fizeram isso lá no comecinho, exatamente para parecer que era americano, para atrair gente. Só que ela raiz é argentina mesmo. Muito legal, gostei. A gente pediu só um pedaço aqui da clássica pepperoni, muito quentinha, boa. A massa, ela é acostumada assim, a massa é um pouco maior do que a napolitana. Eu achei diferente, achei um pouco melhor do que a outra que a gente foi. Mas assim, as duas são muito boas, né? Essa daqui tem franquias para tudo quanto é lugar, sucursal, né, como eles chamam aqui, já chamamos assim no Brasil há tempos atrás, e a experiência é boa, vale a pena, gostei, assim, não tem como avaliar, dar a melhor nota, porque a gente ainda vai continuar, mas essa eu achei bem interessante, hein? Lá de Quartetas começou a servir pizza em 1934 no estilo pizza portenha. Eu gostei muito, bem saborosa, interessante e vale a pena porque fica do lado daqui do Fervo, ali do lado do Obelisco também, a outra que a gente foi. Então vale a pena quando você estiver fazendo o seu tour e quiser apreciar uma pizza portenha original mesmo. Então vamos continuar nosso tour.
Cheguei aqui no Voro Carnes, nossa despedida aqui de Buenos Aires, olha aqui, ó, já tem aqui, é a despedida, então a gente vai tomar vinho, champanhe, vai ter um monte de coisa e uma água com gás para dar uma quebrada, um pãozinho, e depois eu vou falar tudo, né, que eu sempre gosto de falar depois, para experimentar, dar o overview sincero, também por causa da música alta aqui, então apreciar o vinho, hoje está chovendo, apesar disso tudo, os outros dias foram lindos. Último dia, um champanhe aqui de brinde, olha aí, ó. Olha eu aqui, ó, no fundo, tintim. Vai ou não vai? Vamos queimar ou não vou? Bom, hein? E aqui no Voro Carnes já experimentamos a provoloneta muito boa. Estamos esperando um chorizo. Muita gente pergunta qual é a diferença do chorizo para o de bife, que são os dois cortes mais tradicionais aqui da Argentina. É o seguinte, o chorizo é aquele contrafilé que você consegue tirar, tipo uma picanha, que você consegue tirar a gordura do lado, e o ovo de bife tem aquela gordura um pouco menor no meio da carne. Então, como a gente não gosta de gordura, a gente preferiu pedir logo o chorizo, que a gente sabe que sempre dá certo. Então vamos esperar aqui para ver, mas aqui, até agora atendimento ótimo, comida boa, uma despedida em grande estilo aqui de Buenos Aires. E vamos, hein? Bom demais, hein? Estamos aqui no 1640 Café Bistrô, nosso último dos momentos aqui em Buenos Aires. Tá bonito, daqui a pouco eu volto para me despedir de vocês, mas a viagem tá legal. A gente terminando aqui com esse café clássico, cappuccino, tem café com leite e doce de leite e manteiga. Então vamos que vamos. Estou aqui no Café Tortoni, que foi inaugurado em 1858 e é clássico aqui de Buenos Aires. Já fomos, gostamos muito. Vale a pena, a gente tomou um café continental com torrada, manteiga, doce de leite, uma mediuna com queijo e também 2 cafés com leite. Muito bom mesmo, aprovado. Cheguei cedo, quando a gente chegou, por volta de 8h30 estava vazio, agora já tem fila, mas também meia horinha você entra e tem doces gostosos, tem muita coisa legal. Café Tortoni aqui no centro, em Buenos Aires. Chegamos aqui no Tanque Piazzolla, disseram que é o melhor que tem, dentro da galeria aqui, ó, bonitão. Então vamos entrar e desfrutar da beleza do tango. Dessa vez eu não vou dançar, na próxima vez eu faço uma aula e mostro pra vocês. Cheguei
aqui, hein, na noite de tango, agora sim no Teatro Piazzolla, aqui no Tango Piazzolla. Sério que é um dos melhores. Vou assistir aqui minha primeira vez no tango, minha primeira vez em Buenos Aires. Já vim a caráter, todo arrumadão. Uma noite chique, tem vinho à vontade, então não sei como sairei daqui. Tem prato principal, a entrada, né? E a sobremesa. Tem 3 passos, como eles chamam aqui, e depois começa o tango. Vamos lá, vamos assistir aqui. É bem bonito esse teatro, bem antigo também. Então vamos que vamos ver como é que é. E galera, acabou agora, ó, finalizamos, voltamos no restaurante que a gente mais gostou aqui. Vocês viram as notas dos restaurantes, esse é o Chiquilin. A gente chegou na segunda e tá indo embora no sábado e voltamos nele porque realmente é sensacional. Então antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações para vocês não perderem nada. Aqui embaixo tem um link dos nossos parceiros e é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê logo mais. Valeu!